Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro PNAID 2023, que se realiza presencialmente em Viana do Castelo, que nos acolheu com este dia tão solarengo, mas que via streaming tem a oportunidade de chegar a todas as nossas comunidades, a toda a nossa diáspora portuguesa, que, não podendo estar presente, se junta a nós por via streaming. Tenho também a dizer-vos algumas mensagens iniciais, que este evento será transmitido em streaming no site dos encontros do PNAID e que todas as intervenções, todas as questões que queiram colocar, o networking que aconselhamos vivamente a que seja feito durante estes 3 dias, esperemos nós, de intenso trabalho e frutuoso para o próximo futuro, seja feito através da nossa web app. Por isso aconselho que já a conhecem, certamente, porque receberam um e-mail, receberam um QR Code, mas que consultem e interajam com os oradores via web app, para que os moderadores possam também transmitir essas questões. Assim sendo, e sem me demorar mais, peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo que se junte a nós e nos dê umas palavras de boas-vindas. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Naturalmente vou ter que dirigir algumas notas de boas-vindas e cumprimentos particulares e começava naturalmente pelo Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, Engenheiro Jorge Santos, e naturalmente a sua delegação, dizer que efetivamente é um privilégio receber qualquer governante, qualquer ponto do globo em Viana do Castelo, mas muito mais alguém que passou por cá há muitas décadas, que marcou, que estabeleceu efetivamente com Viana do Castelo a relação mais formal que é possível, que é uma geminação com uma das vossas cidades, e naturalmente foi com uma satisfação incrível não só recebê-lo, mas também tomar conhecimento que tinha sido você o interlocutor, naturalmente dessa forma formal de estabelecer também a relação entre países, entre continentes, e naturalmente esta encerra uma expressão muito particular. Naturalmente também um cumprimento e uma nota de boas-vindas ao Sr. Professor António Cunha, Presidente da nossa Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, na perspectiva também ser coautor deste momento, desta oportunidade que estamos a dar à nossa cidade, ao nosso concelho, de receber efetivamente esta segunda edição dos Encontros PNAID, que efetivamente é um evento extraordinário. Naturalmente também entidades, percebi que estão aqui várias entidades, sintam-se todas cumprimentadas, também é uma honra e um prazer tê-los connosco, mas também os moderadores, palestrantes, entidades, instituições e empresas que também sei que estão cá presentes connosco, também quem nos segue pelos meios digitais. É um privilégio ter efetivamente esta ferramenta para fazermos acontecer, ou estarmos à escala global, em tempo real, e efetivamente é extraordinário a evolução do mundo e o que as tecnologias nos proporcionam. Também um cumprimento muito especial à nossa Presidente da Assembleia Municipal, a doutora Flora Silva, é um gosto também ter-vos aqui. Eu, efetivamente, vou ser muito breve, porque é só uma nota de boas-vindas, certamente estão cá para percepcionar o que é a nossa cidade, para sentir o calor dos vianenses, a forma única como recebem a interação e a empatia que efetivamente estabelecem de imediato com quem nos visita, e também faz de nós uma cidade, um território único. E nesse sentido acho que aproveitem, efetivamente. Temos um património, temos uma identidade que naturalmente assenta no que é o nosso património natural, mas naturalmente também o que é o nosso património edificado, como são as formas como valorizamos, como protegemos, mas também como atualizamos e tornamos esses fatores de oportunidade, de promoção, de diferenciação da nossa cidade, que é efetivamente única, e vocês vão senti-lo. Nesse sentido, desejo que efetivamente esta grande plataforma que é a nossa diáspora tenha uma expressão tão grande. Os números são efetivamente impressionantes. Somos quase tantos no mundo como os que estão no nosso continente e ilhas. Isto é efetivamente extraordinário. Temos que cuidar de cada um de vocês, estabelecer com vocês as parcerias mais francas, mais racionais, mais assertivas, sempre que a emoção
portuguesa, o espírito latino que temos, mas que efetivamente interessa densificar, porque é uma oportunidade única. Faz de nós um país único, mesmo sendo um país de periferia, que muitas vezes nos sentimos, mas não, nós somos efetivamente o centro, um centro pequeno, mas o centro, um ponto pequeno, não é o centro pequeno, é um ponto pequeno, mas efetivamente temos uma relevância extraordinária, porque temos, no fundo, este ecossistema disperso pelo mundo, que pode ser efetivamente uma oportunidade de afirmação, de projeção, de estabelecimento de parcerias, de concretização de projetos, essencialmente, mais importante que tudo, de concretização do sonho português, que é ser português e levar este país, como a história nos diz, e esta cidade também fez parte dessa história, mesmo pequenos, temos um percurso milenar fantástico, que é a nossa presença no mundo, numa perspectiva de paz, de construção, de descoberta e que nos diferencia de todos os povos, mas também nos aproxima. Por isso, sejam felizes em Viana do Castelo, sintam-se verdadeiramente vianenses nesses dias e voltem sempre. Porque eu sei que nós temos um slogan, quem gosta vem, quem ama fica. Sei que é difícil ficar, ou melhor, apaixonarem-se com a intensidade de ficarem, mas certamente que sejam impactados e que voltem sempre, por todas as razões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas boas-vindas à cidade de Viana do Castelo e, por minha parte, posso lhe garantir que já tenho uma recordação no meu quarto, um presépio em cima de um coração de Viana. Bom, deixando à parte estes comentários, passemos aos trabalhos, que é para isso que todos nós estamos cá. Assim sendo, vamos dar início à primeira sessão de trabalho, que será a sessão de esclarecimento de Portugal 2030 e empreendedorismo de base local. Para tal, chamo ao palco Raul Marques, que será o nosso moderador desta tarde. Os oradores que vão dar início a este painel, Cláudio Joaquim, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e António Cunha, Presidente da CCDR Norte. Desejo a todos um bom trabalho. Boas continuações. Sr. Moderador, por favor. Vamos iniciar, portanto, esta sessão de esclarecimento intitulado Investimentos de Base Territorial, numa perspectiva estratégica nacional e regional. Para isso, iremos ouvir e dar a palavra à Sra. Presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim. Tem a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, um agradecimento, em primeiro lugar, ao convite que me foi endereçado enquanto Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão por parte do Sr. Secretário de Estado das Comunidades e da Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, e um agradecimento, naturalmente, a toda a diáspora. É o segundo ano, no segundo encontro PNAID, onde tenho o prazer de estar presente e, portanto, é mesmo um agradecimento para este convite à instituição que estou aqui a representar enquanto coordenação dos fundos europeus. Também um particular cumprimento ao nosso moderador, ao Sr. Presidente da CCDR do Norte, também ao Presidente da CIM de Alto Minho, enquanto organizador, a todos os presentes e aos membros das comissões diretivas dos programas regionais que se seguirão no próximo debate. O Portugal 2030 e a apresentação que trago hoje em 4 pontos essenciais: alinhamento estratégico e complementariedades, caracterização geral, investimentos de base territorial numa perspectiva estratégica nacional e regional e implementação. Disponibilizarei depois a apresentação, ela é um pouco densa, não temos muito tempo e também não quero monopolizar o tempo e, portanto, será partilhado, contém bastante informação que poderá ser útil. Relativamente ao alinhamento estratégico, e começando por fazer este enquadramento relativamente ao Portugal 2030 ou a tudo o que são os fundos europeus neste momento em Portugal,
Temos numa primeira linha e ao nível da Comissão o semestre europeu, enquanto um referencial orientador da política de coesão que estabelece depois para os Estados-membros as prioridades e reformas para a estabilidade e crescimento. Foi neste contexto que em novembro de 2021 em Portugal foi aprovada a Estratégia Portugal 2030 e a estratégia é a base ao nível das medidas, dos investimentos, dos objetivos, das metas para a década, que esteve, entretanto, no suporte daquilo que é o PRR e o Portugal 2030. Ao nível de recursos de financiamento para o desenvolvimento e a implementação da Estratégia Portugal 2030, temos naturalmente financiamento europeu, através do PRR e do PT 2030, Orçamento de Estado e outros apoios, outras medidas de financiamento europeu complementares. É neste contexto que, tendo por base a Estratégia Portugal 2030, a concepção do PRR e do Portugal 2030 foi numa perspectiva de complementariedade regional, por forma a que o PRR pudesse cobrir, em particular, ou quando não é possível, as regiões que têm menos fundos europeus, que não são de convergência, assim como complementariedade ao nível de determinadas despesas que poderiam ser elegíveis no PRR e de investimentos estruturantes que foram previstos no PRR. Com Portugal 2030, nesta concepção de complementariedade e de preocupação também de não haver um duplo financiamento, uma incidência sobre aquilo que seriam as mesmas tipologias de investimento. E, portanto, é neste contexto da Estratégia Portugal 2030, do PRR e do PT 2030, onde me irei focar, que temos esta base como um principal quadro de referência para todos os instrumentos financeiros de apoio ao desenvolvimento, como uma principal ferramenta, é o guia desta década a este nível de planeamento estratégico e que também permite planear e programar a execução dos diferentes programas e instrumentos, neste âmbito também de sinergias que já referi. O Portugal 2030 decompõe-se ou é composto em 4 agendas temáticas e 18 domínios para o desenvolvimento da economia, sociedade e território. A Agenda 1, as pessoas primeiro. A Agenda 2, digitalização, inovação e qualificações. A Agenda 3, transição climática e sustentabilidade de recursos. E a Agenda 4, um país competitivo externamente e coeso internamente, onde temos aqui uma forte componente da dimensão territorial na Agenda 4, ao nível dos domínios com a competitividade das redes urbanas, competitividade e coesão na baixa densidade, projeção da faixa atlântica e inserção territorial no mercado ibérico. Em termos de caracterização geral do PT 2030, este desenvolve-se a partir da Estratégia Portugal 2030 em linha com 5 objetivos estratégicos da União Europeia. OP1, uma Europa mais inteligente. OP2, uma Europa mais verde. OP3, uma Europa mais conectada. OP4, uma Europa mais social. E OP5, uma Europa mais próxima dos cidadãos, onde também aqui temos uma componente e este alinhamento com a estratégia que referi há pouco. O Portugal 2030 e para a sua implementação existem 12 programas, 4 programas temáticos, Pessoas 2030, com a demografia, qualificação e inclusão, Compete, inovação e transição digital, Sustentável 2030, ação climática e sustentabilidade e o programa MAR. E depois 7 programas regionais, 2 das regiões autónomas e os 5 programas regionais do continente. E é nestes programas regionais que, em particular, está focada a dimensão territorial das políticas públicas, a territorialização destas políticas, incluídas nos planos territoriais para a transição justa.
Existem outros 2 programas, o Programa de Assistência Técnica e também os programas de cooperação territorial europeia, o Interreg, que se enquadram e que também vêm complementar nesta perspectiva de cooperação. De uma forma gráfica que também nos permite ou nos ajuda a perceber melhor como é que os objetivos estratégicos estão previstos ou enquadrados nos respectivos programas. Temos, de facto, os temáticos que têm um enquadramento em objetivos estratégicos específicos, direcionados, mais dirigidos ou com maior incidência, e depois temos, naturalmente, os programas regionais com uma grande transversalidade ou uma total transversalidade e com esta dimensão territorial que se situa, de facto, aqui abrangendo os objetivos estratégicos globais. Esta apresentação gráfica, um pouco complexa logo à partida, procura também, de uma forma mais visual, percebermos como é que os objetivos estratégicos, os programas temáticos e os programas regionais e regiões autónomas se compatibilizam ao nível da cobertura com os objetivos estratégicos. E, de facto, mais uma vez, verificamos ao nível dos programas regionais a incidência dos objetivos estratégicos, de uma forma aqui mais detalhada, e de que modo também os programas temáticos têm uma cobertura e uma incidência ao nível dos programas regionais. Em termos de dotação, que naturalmente é sempre um elemento relevante, o Portugal 2030 tem 23 milhões de euros de dotação, incluindo FEAMPA, mas com uma distribuição ao nível do FEDER, que representa 50%, Fundo Social Europeu mais 34%, Fundo de Coesão 14%, FTJ 1% e o FEAMPA com 2%. Em que os programas regionais do continente têm um peso de 34%, os programas temáticos 57%, mas também naquela perspectiva que vimos há pouco, em que os programas temáticos têm uma abrangência territorial, abrangendo naturalmente também os territórios ao nível territorial. Não me alongando muito, há uma breve caracterização sobre quais os principais apoios em alguns dos programas. No caso do Compete, Inovação e Transição Digital, a dotação de 3.505 milhões de euros FEDER, 400 milhões FSE+, com apoios destacando a criação e transferência de conhecimento e de inovação, qualificação digital e reforço da capacidade produtiva ou expansão de banda larga em áreas de baixa densidade, que ainda há pouco falávamos nisso, descarbonização, reforço de qualificação nas empresas, destacando aqui 2 principais novidades no PT 2030, os incentivos à descarbonização da economia e licenças de formação de trabalhadores e qualificação dos trabalhadores e gestores. No programa Pessoas, com 5.691 milhões de euros, demografia, qualificações e inclusão, onde destacaria a educação, a formação, incluindo superior e avançada, a formação de adultos, ou a contratação, estágios, criação do próprio emprego, com também estas novidades, destacando o alinhamento com as metas de pilar dos direitos sociais e reforço das medidas de inclusão social. Programa Sustentável, Fundo de Coesão, 3.105 milhões de euros, com apoios essencialmente à adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos de catástrofes, gestão e circularidade de resíduos, mobilidade urbana, infraestruturas ferroviária e material circulante, setor marítimo ou portuário, com as principais novidades no 2030 face ao anterior quadro, financiamento ao nível de material circulante e investimento em redes de energia. Vou passar o programa MAR, disponibilizarei a apresentação e também não vou incidir muito sobre aquelas que são os apoios no âmbito dos programas regionais, até porque teremos certamente a oportunidade de, no próximo painel, termos essa apresentação com muito mais detalhe.
Relativamente àquilo são os princípios das abordagens territoriais e focando neste ponto, essencialmente esta questão, destacaria aqueles que são os principais princípios: a concentração e a seletividade nas estratégias e instrumentos territoriais, flexibilidade regional na configuração dos instrumentos territoriais, uma manutenção na centralidade da escala ao nível das NUTS 3, na contratualização de ITIs SIM-OAM, a alocação indicativa prévia de verbas, também por ITI SIM-AM, como um ponto de partida para a construção destes instrumentos territoriais, uma não duplicação de elegibilidade entre instrumentos territoriais nos mesmos territórios, e também a abertura para abordagens inovadoras de caráter temático ou funcional, a título de exemplo, as parcerias para a coesão da iniciativa das CCDRs ou ITI temáticas funcionais. A abordagem autónoma a redes urbanas e a existência de instrumentos territoriais que não implica necessariamente a existência de organismos intermédios. Focando nas intervenções urbanas, ao nível das ITIs SIM e ITIs AM, com uma abrangência territorial no âmbito das NUTS 3, na esfera municipal, com o foco no reforço das redes subregionais e intermunicipais e a articulação urbano-rural, estruturando-se em torno de 3 eixos: a dimensão funcional na provisão de SIG, o reforço do sistema urbano, a dinamização de ativos territoriais. Isto inclui a dinamização dos mecanismos de proximidade na entrega sublocal de políticas, em particular ao nível dos espaços de cidadão nas freguesias. Em relação às ITIs, ou no âmbito das ITIs redes urbanas, supra-NUT 3 e 2, esfera municipal, a intervenção sustentada em lógicas articuladas entre centros urbanos, regionais e outros, através da criação de redes temáticas estratégicas, com uma particular incidência em áreas como a competitividade e a inovação nos centros urbanos, alterações climáticas e descarbonização, estratégias de digitalização. E também as parcerias para a coesão urbana, a um nível infra-NUT 3, esfera municipal, com ações de proximidade entre atores e territórios, procurando incentivar estas abordagens inovadoras. As intervenções não urbanas dos instrumentos territoriais, as ITIs temáticas ou funcionais, supra-NUT 2, com os territórios a estruturar, numa esfera com um foco de investimentos estruturantes de interesse comum em função da estratégia, a valorização dos recursos endógenos, no âmbito PROVER, na esfera municipal e outros, e com o foco nas estratégias de valorização dos recursos endógenos, e também parcerias para a coesão não urbana, infra-NUT 3, com foco em ações de proximidade entre os atores e territórios, procurando incentivar abordagens inovadoras e o reforço da capacitação para a ação. Portugal 2030, e fazendo um ponto de situação, ou destacando a evolução no ano de 23 até outubro, na sua implementação, sendo que no ano de 22 foi aprovado o Acordo de Parceria e os diversos programas pela Comissão Europeia. Em janeiro de 23 foi aprovado o modelo de governação do Portugal 2030. Em fevereiro de 23 foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que criou as autoridades de gestão do Portugal 2030. Foram constituídos os comitês de acompanhamento em fevereiro de 23 e publicado a regulamentação geral em março de 23. Foi este o momento em que o quadro legal principal e estruturante estava completo e permitiu, a partir daí, que pudesse haver a abertura dos primeiros avisos no Portugal 2030, sem prejuízo de já ter havido em meses, mais de um ano anteriormente a março de 23, a abertura de avisos no âmbito do mecanismo de antecipação de fundos do Portugal 2030, ainda com as regras do 2020, mas já
com o objetivo de enquadramento no Portugal 2030. Em termos de regulamentos específicos, estão aqui indicados os que já foram publicados, faltarão 2, estão em publicação para breve, já numa fase adiantada. Isso não tem impedido que os avisos sejam publicados, e destacaria também a aprovação em setembro de 2023 do Plano Anual de Avisos. A previsão da existência de um Plano Anual de Avisos já existia no Portugal 2020, não terá sido possível ao longo desse quadro concretizar com esta previsão este objetivo, e o objetivo é mesmo este, a previsibilidade para os beneficiários e para os potenciais beneficiários, que têm agora com o plano anual condições para antecipar no espaço de um ano aquele que será o seu interesse na apresentação de propostas nos avisos. O plano anual de avisos divide-se em 3 quadrimestres. O primeiro quadrimestre detalha e indica qual é o mês em que cada um dos avisos se espera, se estima que venha a ser publicado, e depois quais os avisos que vão ser publicados no segundo e terceiro quadrimestre. Findo este quadrimestre, e já estamos quase a terminá-lo, será aprovado novamente o Plano Anual de Avisos com um novo quadrimestre, para podermos ter sempre um ano de perspectiva aprovada e indicada e divulgada. O Plano Anual de Avisos é público, está no site do Portugal 2030, também nos sites dos diversos programas, e, portanto, aquilo que convidaríamos era que pudessem, em qualquer momento, consultar e, com isso, perceber, já com um detalhe, porque cada aviso que está aprovado no plano já tem uma ficha que permite perceber, saber qual é a dotação, quais são os beneficiários, as entidades beneficiárias. Portanto, já há uma informação muito relevante que permite esta antecipação. Os dados que eu tenho aqui são até final de outubro, de facto é evolutivo, diria que quase todos os dias, e já temos mais avisos lançados à data de hoje, mas até final de outubro tínhamos 115 avisos lançados, dos quais 83 estavam abertos, com operações aprovadas e fundo aprovado, que, como digo, quando chegarmos então a dezembro, ao final de dezembro de 2023, já com um número bastante superior. Estão previstos até setembro de 2024, no Plano Anual de Avisos aprovado em setembro último, um total de 395 avisos, aos quais se somam 17 do FAMI. Portanto, o Plano Anual de Avisos aprovado em SIC, na Comissão Interministerial, totaliza um total de 412 avisos. A aprovação em breve do Plano Anual de Avisos de mais um quadrimestre e, portanto, que nos permitirá ter mais um ano pela frente, trará naturalmente um incremento de avisos e, novamente, uma atualização dessa informação. Até outubro de 2023, dos avisos abertos, os 115 estavam em causa envolvidos cerca de 1.891 milhões de euros. O plano de avisos até setembro de 2024, que está aprovado, tem subjacente dotações que totalizam 6.152 milhões de euros. Como referi, mais uma vez, para em cada momento e diariamente terem informação, o portal 2030 tem toda a informação dos avisos abertos, dos avisos encerrados, do Plano Anual de Avisos, com esta previsibilidade. Muito obrigado mais uma vez, esperando que esta informação possa ser útil, e uma boa sessão de trabalhos nos próximos 2 dias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim. E agora tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, para nos falar sobre investimentos de base territorial numa perspectiva estratégica, mas agora numa base regional.
pedia-lhe, enfim, o tempo urge. A palavra Obrigado, é sua. penso que me estão a ouvir. Muito boa tarde a todos os membros desta comunidade da diáspora ou que trabalham para a comunidade da diáspora. É um prazer falar-vos a partir de Viana do Castelo, desta Viana da Foz do Lima, uma cidade que é triplamente abraçada pelo Monte Santa Luzia, pelo Rio Lima, pelo Atlântico e que por isso é aconchegada de um modo muito particular e que juntamente com o seu património, o seu património material e imaterial, faz dela uma das pérolas do nosso território. E por isso eu cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, o estimado amigo Luís Nobre, também a Presidente da Assembleia Municipal, a nossa querida doutora Flora, a quem agradeço a hospitalidade para acolher este evento e a colaboração connosco, a Comissão de Coordenação na sua organização. Também cumprimento às individualidades, ao Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, a minha estimada colega, Presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, e a todos os membros das entidades que aqui estão, nomeadamente as outras comissões de coordenação regional. É um prazer, como digo, aqui estar-vos para falar de investimento estratégico em Portugal. Portugal, como todos os países da Europa, certamente está perante desafios de desenvolvimento muito grandes, desafios que são enquadrados por estas duas grandes transições, a questão do digital, a questão do energético-ambiental, e que são feitas num momento muito particular de incerteza por tudo aquilo que vai passando no mundo e que traz um quadro de complexidade adicional. Mas se as nações sempre tiveram desafios, e Portugal também, pois logicamente os teve, estamos num momento em que Portugal estará em melhores condições para os enfrentar, porque de facto entre as várias evoluções positivas que fomos tendo nos últimos anos, sobretudo 20 anos, Portugal fez um salto qualitativo muito grande em formação, em qualificação, nas habilitações da sua população e hoje, tendo ainda um desafio grande para resolver aí, nomeadamente nos escalões etários mais avançados, se nós falarmos da população entre os 18 e os 24 anos, ou sobretudo entre os 18 e os 30 anos, Portugal tem dos melhores indicadores da Europa em termos educativos e isso coloca-nos numa posição muito favorável, muito atrativa, como local de investimento e como local a partir do qual se pode abraçar estas oportunidades que o futuro nos traz, um futuro do qual Portugal decididamente deve querer fazer parte, tem que fazer parte e citava aqui uma frase muito interessante do presidente Abraham Lincoln que disse que a melhor maneira de nós, de facto, compreendermos o futuro ou anteciparmos o futuro é fazer parte dele, é construí-lo, é sermos protagonistas. E é isso que Portugal pode fazer e pode fazê-lo e por isso atrair investimento é muito importante para Portugal, pelos capitais que não temos e que nos fazem falta, mas sobretudo por aquilo que esta internacionalização nos traz em termos de contactos, em termos de talento empreendedor e se o fazemos de um modo generalizado junto de tradicionais comunidades ou países investidores, também o devemos fazer junto, e por maioria de razão, junto de algo que é absolutamente um asset, usando essa palavra anglo-saxónica que temos, que é a nossa comunidade, a diáspora, 5 milhões de pessoas, hoje muito bem integrados nos seus países onde vivem e onde residem, com contactos muito fortes aí e, portanto, que pode ser algo que devemos aproveitar de um modo melhor do que temos aproveitado até hoje, porque tem um potencial enorme para ajudar Portugal neste desafio que tem. E para a diáspora, eu diria que investir em Portugal, em qualquer sítio de Portugal, é bom, porque Portugal tem várias vantagens, várias vantagens diferenciadoras, mas tem uma coisa que é de facto única, tem portugueses e portugueses são talvez o melhor capital que nós temos para esses investimentos. É muito importante
questões como os financiamentos, como os apoios que podem ser dados a investimentos, mas de facto, no fim do dia, aquilo que faz a diferença são as pessoas, e os portugueses certamente são as pessoas que fazem a diferença, e sobretudo os grandes grupos internacionais que têm investimentos em Portugal, que são o melhor exemplo disso, onde é evidente que para grandes grupos internacionais, as suas fábricas em Portugal conseguem ser, as suas fábricas, as suas empresas, os seus centros de desenvolvimento, os seus centros de investigação, conseguem ter os melhores índices de produtividade quando comparado com as empresas semelhantes que eles têm noutros países do mundo. E, portanto, Portugal é um destino certo para fazerem essas opções e para fazerem esses investimentos. Portugal é muito diverso, é de facto diferente num retângulo com cerca de 800 km por 200 de comprimento, 800 de comprimento por 200 de largura, é muito diverso e tem várias regiões, e é evidente que visto a partir daqui, de Viana do Castelo, visto a partir da Comissão de Coordenação da Região Norte, visto a partir de um nortenho até ao quinto costado e com todas as raízes por aqui, quanto mais a norte melhor, e portanto os investimentos a norte são ainda mais interessantes. Pomos sempre uma nota de humor nisto e, de facto, falando mais a sério, a diversidade portuguesa é uma vantagem muito grande e, por isso, haverá sempre um melhor local para determinado investimento e um local mais apropriado, consoante a tipologia desse investimento. Eu quero-vos falar, sobretudo, das vantagens que haverão. A norte, certamente que os outros territórios também as têm. A norte, desde logo, temos a história. A história é algo permanente em todo Portugal, em todo o nosso percurso, tudo aquilo que fizemos. A história está sempre permanente, a nossa ancoragem na história é sempre muito grande, mas a Norte ela é ainda mais forte, porque é aqui que este projeto chamado Portugal, este projeto fantástico, com quase 9 séculos, começou. É aqui que existia o porto dos Caleachi, do povo que aqui vivia quando os romanos vieram para aqui à procura de minerais e da mineração. Portanto, era aqui que existia o porto dos Cale, e existia o Porto Cale, o porto que deu nome a este país. É aqui que existiu a primeira tarde portuguesa em Guimarães, quando Dom Afonso Henriques derrotou as tropas da mãe e do seu companheiro, o galego Conde de Trava. É aqui que estavam os bispos de Braga, onde fizeram toda a diplomacia que os levou até ao reconhecimento pela Santa Sé, pelo Papa, com a bula Rex Probatum, em 1179, salvo erro. É aqui que existiam os fidalgos de Ribadouro, que estavam na frente de combate com as tropas, portanto, mouras, e que criaram Dom Afonso Henriques, o príncipe que foi criado para iniciar este projeto. Portanto, a ancoragem na história é fortíssima aqui, e mesmo as nossas pedras, porque são granito, como são mais duras, têm essa força telúrica de que fala Miguel Torga, as inscrições resistem mais ao tempo. Se forem mais para sul, o calcário é mais erudido pelas aragens e, portanto, as coisas vão-se desaparecendo mais e vão sendo mais levadas nesse tempo que nos envolve. Portanto, a história é muito forte. Mas é ancorados nessa história que nos abrimos totalmente à modernidade. Uma modernidade que é feita dos magníficos centros de investigação que aqui temos, seja nas nossas universidades, nos nossos politécnicos, ou em centros, um dos quais o INL, que é feito em parceria entre o Estado português e o Estado espanhol na nanotecnologia, mas também centros ligados ao digital. Um dos principais supercomputadores da Europa, da rede europeia de supercomputação, do EuroHPC, do Advanced Performance Computing, um dos 8 supercomputadores dessa rede
de peta escala, portanto foi instalado recentemente aqui a norte. Temos centros de investigação de qualidade mundial, desde as áreas do digital à tecnologia, ao fabrico avançado, e portanto essa é certamente uma das áreas para aqui fazerem, uma das razões para aqui fazerem investimentos. No norte também é uma das regiões mais industriais da Europa, mais industriais em termos da indústria de manufatura. Cerca de quase 38% das exportações portuguesas vêm a partir desta região devido ao peso da sua indústria. Uma indústria tradicional, no têxtil ou no calçado, ainda com algum peso, embora a perder peso relativo ao longo do tempo, mas uma indústria também muito moderna, com componentes para veículos, com funções de condução autónoma, são aqui desenhados, projetados nas empresas que aqui temos, ou nas universidades e nos centros de investigação que aqui trabalham. Portanto, um potencial muito grande aí, e que numa indústria que tem, de facto, a particularidade de ser abastecida do ponto de vista elétrico, num contexto de sustentabilidade muito, muito interessante. Todo Portugal é um exemplo a nível europeu do ponto de vista de sustentabilidade. Recentemente batemos o recorde, tivemos 6 dias com energia elétrica toda produzida a partir de fontes renováveis, portanto algo absolutamente notável, que há alguns anos acharíamos difícil, e 50% dessa energia de fontes renováveis é produzida aqui a norte, seja a partir da energia hídrica, da eólica ou da solar. A hídrica com muita força, certamente, e sobretudo nestes tempos que têm chovido mais, ainda mais, mas também o eólico, e Viana do Castelo é um excelente exemplo, além de ter um parque muito grande de eólico aqui nas montanhas envolventes, é um dos exemplos europeus únicos, juntamente com a Escócia, onde existem unidades offshore pela tecnologia floating, portanto de plataformas offshore que estão colocadas, podem vê-las ali na Praia Norte, a cerca de 15 km da costa, num dia limpo vê-nas facilmente, e é aqui que vai nascer um dos grandes parques eólicos offshore marinhos entre Viana do Castelo e Caminha. Mas hoje a norte já se produz muita energia de fontes renováveis, e essa é certamente uma das razões para também investirem aqui. E, portanto, os centros de inovação são importantes, a indústria é forte e há uma malha industrial muito importante e com capacidade grande de produção, abastecida por uma energia que é cada vez mais sustentável, mas existem de facto outras características e outros setores. Acreditamos que é aqui que se produz alguns dos melhores vinhos e azeites do mundo, independentemente de haverem vinhos e azeites muito bons também produzidos noutras regiões de Portugal, mas acreditamos que aqui estão alguns desses néctares mais interessantes, seja naquelas variedades mais pesadas, mais maduras, mais densas dos vinhos fortes do Douro ou de Trás-os-Montes, ou seja, nos vinhos mais frescos, mais leves da região do vinho verde onde estamos, ou nessa particularidade dos espumantes do Távora Barosa. O setor primário da agricultura hoje é muito também importante o seu cruzamento com o turismo, um turismo que tem crescido muito a norte, muito no Porto e nas grandes cidades, no Porto, em Braga, em Guimarães, em Viana do Castelo, mas crescido também muito no interior, e hoje o turismo da natureza no Douro, em Trás-os-Montes, no Alto Tâmega, é muito, muito procurado e é uma área em crescimento muito grande, e onde os investimentos, e nomeadamente os investimentos entre a parte agrícola e do turismo, estão a evoluir de um modo muito positivo e trazem oportunidades muito, muito grandes. Estes são exemplos de áreas onde, portanto, vale a pena apostar. Num território muito bem classificado pela Unesco, temos cinco sites classificados como Património Mundial, o Centro Histórico do Porto, o Bom Jesus em Braga, o Centro Histórico de Guimarães, mas também o
Vale do Coa e as suas gravuras rupestres, ou o Alto Douro Vinheteiro, e estamos a trabalhar em alguns novos projetos, nomeadamente a Geira Romana no Parque Nacional Peneda Gerês, em Terras de Douro, que é o único parque nacional e é exemplo com outros parques que temos, seja no Douro Internacional, em Montezinho, no Alvão, aqui no Parque do Litoral, são também exemplos muito interessantes do modo como preservamos a natureza, mas do modo também como temos espaços muito atrativos para esse crescente turismo de natureza, onde existem alguns destinos muito radicais a norte. Por fim, dizer-vos que, devido a essa história, devido a cerca de 900 anos sermos o mesmo povo do que aquele que está do lado lá da fronteira, na Galiza, temos também um conceito muito aberto de espaço transfronteiriço, um espaço que é muito partilhado, muito marcado por esses trilhos dos caminhos de Santiago, de que Viana é também um excelente exemplo. Basta ir ali ao Hospital Velho na Praça da Erva ou ao Castelo de Santiago da Barra para perceber o que isso significa e, portanto, trabalhamos muito articuladamente numa dimensão transfronteiriça com a Galiza, também um pouco com Castela Leão, mas é uma região menos densamente povoada do que aqui temos e, portanto, temos aqui um metabolismo mais forte e ele hoje muito importante no turismo, mas também é importante na economia, porque toda esta zona é uma zona industrialmente muito forte, desde este litoral que vai até, portanto, do norte da região de Aveiro e, portanto, o concelho de Oliveira das Meias até à Corunha. Por isso, para esta diáspora fantástica que temos, considerem Portugal como um local de investimento e em Portugal não deixem de considerar as vantagens que o Norte pode ter, dependendo do tipo de investimento que queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da CCDR Norte, António Cunha, e com esta intervenção concluímos a primeira parte da nossa sessão, dedicado ao investimento de base territorial numa perspectiva estratégica nacional. Muito obrigado. E por questões logísticas, agradecíamos. Agora vamos passar para a segunda parte. Muito obrigado. E nós podemos sair. Não, tem que ser. Temos que sair. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Só há 5. Por questões logísticas vão ter que sair, que se ausentar, mas estarão aqui connosco presentes. E agora passamos para a segunda parte do nosso painel, oportunidades de financiamento, agora mais numa perspectiva técnica e operacional, dedicada aos investidores portugueses e também aos investidores da diáspora que nos estão a ouvir via streaming. Portanto, as oportunidades de financiamento, vamos ter exemplos dirigidos e vamos descer à base regional e fazer uma análise, onde eu chamo ao palco Júlio Pereira, Jorge Brandão, Diogo Martins, Tiago Pereira e Aquiles Marreiros. Uma salva de palmas. Por ordem. Vamos começar numa ordem, já que estamos no norte para sul, e só atenção do tempo, estamos excedendo já o tempo, enfim, uma média de 7 minutos, se puderem fazer, onde iremos então oportunidades de financiamento. Começaríamos pela Júlio Pereira, vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa Regional Norte. Tem a palavra, Sr. Júlio Pereira. Muito boa tarde a todos. Permitem que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo permita que em seu nome cumprimento todos. É sempre com muito gosto que regresso a Viana do Castelo, uma cidade muito especial para mim, que trabalhei aqui durante quase 10 anos. Muito brevemente, portanto, depois ficarão certamente depois com a apresentação e há aqui dar nota, completar, digamos, com um outro aspecto, digamos, com o diagnóstico e, portanto, ao fim e ao cabo, os pontos fortes, com factos e números-chave aqui em relação à região norte e depois, sobretudo, dar um foco um bocadinho sobre as questões, por um lado, da estratégia e, sobretudo, depois dos instrumentos de financiamento do Portugal 2030 e, em particular, os da região norte.
2 a 3 aspectos, o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação já referiu o essencial. Eu salientaria mais 2 ou 3 aspectos. Por um lado, de facto, a dimensão da região norte, portanto, com os seus 3,6 milhões de habitantes, é a região portuguesa mais populosa e está no top 30 das regiões europeias em termos de dimensão populacional. É também, um aspecto também que o Presidente da Comissão de Coordenação também salientou, a região mais industrializada. Aliás, é a 11ª posição, está na 11ª posição das regiões mais industrializadas das 246 regiões europeias, que é um fator também do ponto de vista do investimento e dos investidores, normalmente, que é valorizado, portanto, também é a tradição, know-how industrial, para além da questão do mercado potencial, os tais 3,6 milhões de habitantes. Depois também é a região líder de Portugal na exportação de bens e serviços. Os principais setores o Sr. Presidente já referiu, têxtil e vestuários, fileiro automóvel, máquinas e aparelhos e por aí adiante. Sistema científico e tecnológico, e dispenso-me de referir, o Sr. Presidente também já salientou, aqui referiria talvez os 140 mil alunos inscritos no ensino superior e, portanto, em diversas instituições de investigação e desenvolvimento de referência internacional. Património histórico e cultural foi também já referido. Aqui salientaria, sobretudo, digamos que a região norte, mesmo em termos europeus, é uma das regiões que mais cresceu em termos de procura turística, mesmo sendo, digamos, no período 2019-2022, portanto, superado o Covid, com crescimentos claramente acima da média nacional. As fronteiras da região norte, portanto, registram mais de 50% dos movimentos de veículos ligeiros de passageiros registados entre Portugal e Espanha, com particular expressão nestes 100 km aqui do Alto Minho, que tem digamos, uma expressão, digamos, fundamental, quase esmagadora, digamos, nestes movimentos ao nível nacional, não é só ao nível da região norte, verificando-se uma expressão relevante dos trabalhadores transfronteiriços com mais de 25 mil pessoas e depois também uma excelente rede de infraestruturas de transporte com o maior aeroporto do Noroeste Peninsular. O número de destinos até já está desatualizado, já superou a centena, terminal de cruzeiros, Porto de Leixões e por aí adiante. Depois contamos também com um conjunto de porta-aviões de empresas, digamos, com grande dimensão também exportadora na região norte, como também já foi referido. Há aqui exemplos, vários exemplos que estão aqui enunciados. O ano de 2021 era o último ano, talvez não seja o melhor, porque é um ano ainda com uma forte expressão de Covid e aqui os dados podem surgir de alguma forma, digamos, um pouco ajustados em relação à realidade de uma situação normal. Mas, de qualquer maneira, estão aqui os principais porta-aviões da exportação da região norte. O que é interessante é, de facto, a diversidade territorial. Portanto, a área metropolitana surge bastante, mas, por exemplo, surgem também aqui duas empresas do Alto Minho, uma empresa do Tâmega e Sousa, duas do Ave, uma de Trás-os-Montes, portanto, apesar de tudo, uma do Cava, portanto, com alguma diversidade territorial. Outro aspecto que normalmente é valorizado também em termos digamos, de investimento tem a ver com a questão, ao fim e ao cabo, com a dimensão mais institucional, a dimensão, ao fim e ao cabo, se a região tem uma estratégia, por um lado, e por outro lado, digamos, se tem intérpretes para essa estratégia, se organiza, digamos, se organiza do ponto de vista institucional para estruturar essa estratégia e para a concretizar. Isto foi feito não só pela região norte, mas também pelas outras regiões, respondendo a um desafio do governo da altura, e, portanto, a região norte tem, de facto, uma estratégia, tem uma estratégia multissetorial integrada, uma parceria mobilizada. Na construção dessa estratégia, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Regional, integra, portanto, as estratégias das 8 entidades intermunicipais da região norte e também a Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Houve uma participação muito significativa e, portanto, consideramos também é uma mais-valia da região norte. Dando alguns exemplos, digamos, do diagnóstico que foi feito, digamos, na construção dessa estratégia, também é importante ponderar, digamos, os instrumentos de financiamento de 2014 a 2020. E, portanto, houve um conjunto de recursos financeiros também com muito significado que foram aplicados na região norte e que, no essencial, eu aqui, para acelerar um pouco mais isto, depois ficarão com a apresentação, portanto, diria que na questão houve um investimento muito significativo também de natureza empresarial. Aliás, se observarem as primeiras 3 tipologias de investimento, digamos, dos 14 mil milhões de euros investidos na região norte,
Portanto, o primeiro é exatamente o reforço da competitividade das pequenas e médias empresas, portanto é praticamente só investimento empresarial, que corresponde a cerca de 1/4 do investimento no período 2014-2020, portanto efetuado na região Norte, independentemente do programa. Isto não estou a falar só do Programa Regional do Norte, estou a falar de todos os programas, portanto, do Portugal 2020. Depois, cerca de 21%, portanto, está associado a investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências, que também é um elemento essencial para, um fator essencial para, digamos, o investimento de natureza empresarial. E, finalmente, portanto, também a questão do reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, com cerca de 20%, que corresponde também a algo que é essencial para os investidores. Na vertente da agricultura, que é a parte do PDR, há também aqui um papel muito importante, portanto, o investimento empresarial, sobretudo ao nível da valorização da produção. As boas notícias são que, de facto, agora no período 2021-2027, portanto, os recursos financeiros praticamente não têm comparação com períodos de programação anteriores, são muito mais significativos pelo acréscimo do programa de recuperação e resiliência. E, portanto, deste ponto de vista, há um conjunto de recursos financeiros praticamente sem paralelo e que vão exigir a todos, aos promotores e às entidades gestoras, uma exigência muito significativa. Não vou falar aqui das dimensões financeiras que, aliás, a doutora Cláudia Joaquim já referenciou, só dar aqui noção de que no OP1, que é digamos, o Europa Mais Inteligente, de facto, representa cerca de 25% da dotação financeira aqui alocada, mas para além do Acordo de Parceria Portugal 2030, existe também, como referi, o PRR, que também, portanto, tem diversos investimentos de natureza empresarial, nas três dimensões, seja de capitalização e inovação empresarial, seja descarbonização da indústria, seja também das empresas 4.0. Existe também, portanto, investimento na área da agricultura, que é uma área essencial, portanto, também aqui na região Norte, que também está aqui prevista. Último slide, portanto, de forma também muito sintética, para dizer que no caso do Norte 2030, são estas as dimensões financeiras que são apoiadas. Portanto, investimento empresarial e valorização económica do conhecimento, isto é investimento, portanto, ligado ao sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento, que neste momento está neste momento lançado, um aviso nesta área. Inovação nas PMEs, que tem um aviso neste momento, digamos, a concluir, mas serão lançados novos avisos, portanto, no próximo ano. E depois um investimento de base territorial que vai ser contratualizado, está em fase final de contratualização com as entidades intermunicipais. Existe também o apoios ao emprego, ao empreendedorismo, que também está em fase final de contratualização com as entidades intermunicipais. E depois mais outro tipo de investimentos, mais de melhoria de contexto empresarial, com uma questão que foi há pouco aqui falada da capacidade das redes de comunicação eletrónica de capacidade muito elevada. E depois um investimento de, portanto, valorização de recursos endógenos, mais orientado para territórios de baixa densidade. Para tudo isso, poderão contar connosco, com as comissões de coordenação que têm agora, com a sua nova lei orgânica, também algumas valências que pretendem potenciar, digamos, nesta área de captação de investimento, com as entidades intermunicipais, que também têm esta competência jurídica e competência técnica nestas áreas, também têm trabalho desenvolvido, com as ADLs têm um trabalho fundamental, portanto, sobretudo no âmbito do desenvolvimento rural, do desenvolvimento local também, de apoio ao pequeno investidor e também, naturalmente, com as associações empresariais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Júlio Pereira, do Programa Regional do Norte 2030. Passava agora a palavra Jorge Brandão, vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa do Centro 2030. Apelava à sua capacidade de síntese. Muito bem. Muito bem, boa tarde a todos. Um cumprimento geral a todos, colegas de painel, todos os presentes. Um agradecimento também pelo convite à Autoridade de Gestão do Programa Regional do Centro para participar neste debate e nesta apresentação dos instrumentos de financiamento, em particular dirigidos ao empreendedorismo de base local. A minha apresentação
está muito focada em dois aspectos que para nós são vitais quando falamos da utilização dos instrumentos de financiamento europeus para apoiar projetos de empreendedorismo. Obviamente, a disponibilidade de financiamento, a disponibilidade de fundos para ajudar, para alavancar o investimento dos empreendedores é vital, é um aspecto essencial, mas tem que ser entendido como uma dimensão instrumental, porque o essencial é perceber a estratégia que está por trás desse investimento. Recorrer a fundos europeus para financiar um projeto de investimento tem que ter sempre por trás uma estratégia empresarial. Esse é um aspecto essencial. E para nós, essa estratégia empresarial, naturalmente, tem que estar também alinhada com a estratégia que está por trás dos instrumentos que foram desenhados em concreto. Um outro aspecto muito relevante é, muitas vezes, o investidor, a empresa, precisa ter um contexto favorável que o apoie, que o ajude a concretizar esse investimento. E, portanto, a forma como os agentes em cada uma das regiões, a forma como as entidades que estão em cada território estão organizadas para acolher e para acompanhar o processo de investimento é, do nosso ponto de vista, também um ativo, um aspecto vital para o sucesso de qualquer investimento. Sendo assim, primeira nota que gostaria de destacar, a estratégia que está por trás do Programa Regional do Centro e, portanto, dos instrumentos que levamos para o terreno. Eu destacaria o que está ali a bold. De facto, a nossa preocupação com este ciclo de financiamento do nosso Programa Regional é, de facto, colocar um foco muito grande sobre a inovação. O nosso objetivo é apoiar processos de transformação inovadores em todas as áreas. No investimento produtivo, com as empresas, na utilização de tecnologia, na utilização de conhecimento, na forma como as empresas estão organizadas, internamente e externamente, como acedem aos mercados, mas também na forma como os serviços públicos se preparam para responder aos cidadãos ou às empresas, na forma como acolhemos, como damos respostas a necessidades sociais, a diferentes grupos sociais, a forma como abordamos os desafios com que nos confrontamos hoje, seja na dimensão digital, seja na dimensão da transição verde. Esse é o foco. Apoiar projetos que sejam verdadeiramente inovadores, projetos verdadeiramente diferenciadores. Nesse contexto, nós temos uma estratégia de especialização inteligente, a chamada RIS3, que enquadra verdadeiramente os apoios ao investimento das empresas. De facto, esta estratégia permitiu-nos definir, a partir dos ativos que temos na nossa região, da capacidade de produção de conhecimento e tecnologia, da dinâmica económica que já existe, definir um conjunto de domínios diferenciadores onde nós achamos que na região podemos fazer a diferença também no nosso país. Seja no contexto dos recursos naturais e da bioeconomia, dos materiais, tooling e tecnologias de produção, das tecnologias digitais ou do espaço, da energia e do clima, saúde e bem-estar, da cultura e da criatividade e turismo, claramente são áreas onde nós temos condição de apoiar, de acolher quem quiser investir nestas diferentes áreas. Obviamente, estes domínios têm que estar sempre também muito fortemente alinhados com as grandes dinâmicas mundiais europeias. O tema da transição verde, das alterações climáticas, o tema da energia, da transição digital e também da transição demográfica, que é um aspecto vital para o nosso país, em particular para a nossa região. Porque com os apoios que nós queremos colocar diretamente para as empresas, nós temos um conjunto de objetivos muito bem definidos. De facto, nós queremos induzir uma mudança estrutural da nossa economia regional. E essa indução tem a ver com as dinâmicas que formos capazes, as dinâmicas de investigação, desenvolvimento e inovação que formos capazes de colocar no terreno, que vão conduzir certamente a melhorias da produtividade do trabalho, a um aumento da competitividade das empresas e, um aspecto muito relevante, à diminuição das assimetrias territoriais que temos. De facto, nós temos ainda
muitas dinâmicas diferenciadas entre territórios do litoral, mais dinâmicos, mais competitivos, e outros territórios do interior que não deixam de ter os seus ativos muito relevantes, mas que neste momento ainda são menos dinâmicas. E queremos também, claramente, em particular nestes territórios de interior, reforçar os focos de inovação, porque são eles que podem induzir também estes processos. E depois melhorar também a eficiência na utilização de recursos, em particular na indústria. E com isso leva-nos a um conjunto de instrumentos muito vastos, que eu diria que dão resposta a todas as necessidades de investimento das empresas. Eu diria que uma empresa que tenha definido a sua estratégia, em qualquer dimensão dessa estratégia, nós teremos certamente um instrumento de financiamento dedicado, seja na investigação e desenvolvimento empresarial, seja na investigação, desenvolvimento e inovação, mais alinhado com respostas para colocar produtos no mercado, seja na criação de negócios que valorizam conhecimento e tecnologia produzida em centros de saber, seja no investimento produtivo propriamente dito, novos produtos, novos serviços com capacidade de afirmação internacional, seja no apoio a microprojetos de empresas, seja na economia circular. Porque nós temos, de facto, para além dos instrumentos financeiros, um conjunto de organizações, de infraestruturas, de equipamentos que estão perfeitamente preparados para dar respostas, em particular a projetos inovadores. Por exemplo, com os parques de ciência e inovação que temos, em Aveiro, o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, ou incubadoras como o Instituto Pedro Nunes em Coimbra, que já é, desde há vários anos, considerada uma das melhores incubadoras a nível mundial, ou a incubadora UBI Medical na Covilhã, ou a incubadora Dom Dinis em Leiria. Todas estas infraestruturas que têm espaços, têm equipamentos, têm tecnologias, têm equipas dedicadas que podem receber os empresários, acompanhá-los, ajudá-los, acolher as empresas. Porque estas infraestruturas estão verdadeiramente ancoradas nas 3 universidades que temos na região centro, Coimbra, Aveiro, Covilhã, e nos 6 institutos politécnicos, que de facto são estruturas de produção de conhecimento e de transferência de tecnologia muito fortes. Ou simplesmente a empresa pode apenas precisar de um pequeno espaço de cowork para acolher, seja os 2, 3 técnicos da empresa ou um técnico ou 2 técnicos que estejam em teletrabalho, porque temos já hoje, na região centro, em particular nos territórios de interior, uma rede muito extensa e muito densa de espaços de teletrabalho com todas as condições tecnológicas, condições em termos de qualidade do espaço e espaços também que estão inseridos em territórios com um enorme potencial, seja potencial de qualidade de vida, pelo seu património, pelos seus recursos, pelo ambiente que os envolve e que, portanto, também por aqui podem ser espaços de acolhimento das empresas. Mas temos, a Sra. Presidente da ADC referiu globalmente esta lógica dos investimentos territoriais integrados. De facto, nós também temos neste novo ciclo de financiamento um conjunto de modelos de organização territorial que criam esse clima atrativo, acolhedor, propício ao investimento, seja no contexto das 8 comunidades intermunicipais que temos na região centro, seja no contexto de territórios específicos como o Pinhal Interior, um território único, com um potencial enorme, em particular associado à floresta, mas também associado a um conjunto de outros recursos territoriais muito relevantes, como a água, como o património, como os produtos de artesanato, onde vamos ter um programa específico de revitalização e, portanto, instrumentos dedicados de financiamento também para o investimento, seja também, por exemplo, no contexto das abordagens territoriais associadas à valorização de recursos endógenos, onde nós já temos hoje um conjunto muito forte de lógicas de redes de parcerias bem conhecidas, as aldeias históricas, as aldeias do Xisto, as aldeias de montanha na Serra da Estrela,
as termas da região centro, as áreas protegidas da região também organizadas à volta do iNature, ou também parcerias muito fortes associadas à fileira do vinho, dos vinhos DOPs. Nós temos 5 denominações de origem controlada de vinhos na região centro que também estão organizadas e a trabalhar em conjunto, ou denominações de origem protegida de queijos, Serra da Estrela, Rabassal, Beira Baixa, e todos estes modelos de parceria têm equipas dedicadas para receber os empresários, para os aconselhar, para os orientar, para os acompanhar em processos de investimento, como referi, sejam processos de investimento mais tecnológicos, sejam processos de investimento associados à valorização de recursos do território. E termino, portanto, deixando-vos esta mensagem muito positiva. De facto, temos à nossa disposição um conjunto de instrumentos de financiamento muito fortes que permitem financiar qualquer tipo de projeto de investimento que as empresas queiram ter, mas mais do que isso, temos uma região preparada para receber os empresários, para lhes colocar à disposição, sejam equipamentos, sejam infraestruturas, mas principalmente equipas, redes, parcerias que permitem que as empresas não estejam sozinhas e, de facto, consigam alavancar e ter sucesso nos seus investimentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Jorge Brandão, do vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa Regional do Centro de 2030. Seguida, Diogo Martins, secretário técnico do Programa Regional de Lisboa 2030. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os convidados, agradecer o convite para estar presente neste evento, deste encontro do PNAID, que tem como mote o investimento da diáspora, mas o investimento no território português. Eu trago-vos aqui o Programa de Lisboa, que é dos poucos instrumentos, não é o único, mas é o principal instrumento de financiamento da estratégia desenvolvida e programada para a região de Lisboa no próximo período de programação que está atualmente em vigor, o 2030, 21-27. O foco da minha apresentação, eu trago-vos um conjunto de slides que tem um bocadinho da estrutura do programa todo. O foco da minha apresentação vai ser essencialmente nos apoios às empresas, ao investimento produtivo, ao empreendedorismo, mas terão disponível com certeza pela organização o acesso a esta apresentação. Portanto, a apresentação está estruturada em 2 partes, o programa e o que está disponível neste momento, como já foi apresentado há pouco, há um plano de avisos, portanto a disponibilidade de financiamento e de gavetas de financiamento para apoiar projetos de investimento. O Programa de Lisboa, à semelhança dos restantes programas regionais, está necessariamente enquadrado em 2 documentos estratégicos que são fundamentais para potenciais investidores que queiram investir na região capital. Eu não vou-vos fazer uma apresentação da região, porque penso que é subejamente conhecida a região capital de Portugal. É uma região, a única região considerada pelos indicadores europeus para a aplicação de fundos comunitários como região desenvolvida, e por isso tem o ónus também de ter menor dotação e menor taxas de apoio. De qualquer das formas, é uma região per si extremamente atrativa para o investimento e que por si também tem dificuldades de concorrência e de competitividade em termos de procura por novos investimentos. Como estava a dizer, a estratégia de Lisboa, que enquadra o programa de financiamento, o programa 2020-2030 de Lisboa, está ancorada nas áreas definidas da estratégia regional. A estratégia regional, que por sua vez também está enquadrada com a estratégia europeia, tem como principais focos 5 áreas de atuação: a inovação e a competitividade, a sustentabilidade ambiental, que é reforçada neste período de programação, no caso do Programa de Lisboa e na estratégia europeia também, como uma das principais preocupações de desenvolvimento regional, a mobilidade e conectividade sustentável, a coesão social e o desenvolvimento urbano. Estas áreas não são novas, há uma continuidade da estratégia do programa, do quadro anterior, e estão relacionadas ou interagem de uma forma forte
com a estratégia de especialização inteligente. Esta estratégia de especialização inteligente, a chamada RIS3, foi desenvolvida numa lógica de bottom-up, portanto, de descoberta empreendedora, de procura de projetos relevantes para a base local, para os stakeholders regionais, e foram definidas 7 áreas, 8 áreas, portanto, o turismo e hospitalidade, economia azul, mobilidade, ensino superior, indústrias culturais e criativas, saúde, transição digital, com uma novidade neste período de programação, que é o agroalimentar. Portanto, estas são as principais áreas de atuação e de aposta da região de Lisboa, ao nível dos investimentos, e que enquadram a generalidade dos instrumentos de apoio que vão estar disponíveis no programa de 2020, neste período de programação. Só para dar nota também que, em comparação com o quadro anterior, e devido à dinâmica da região, o programa 2030 tem uma quebra de 53% de dotação, ou seja, dos 817 milhões que tivemos disponíveis no Lisboa 2020, passamos a ter 381, é o programa mais pequeno dos regionais, e de salientar aqui que, em termos de estrutura, em termos de apostas, de inovação, sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento urbano, mantém-se a preocupação pela inovação e pela competitividade, que tem a maior verba do programa, e há um reforço assinalável da sustentabilidade que reforça a dotação face ao quadro anterior, em detrimento da inclusão social e desenvolvimento urbano. Vou passar, estes são as áreas ou os eixos prioritários do programa. O programa tem uma taxa de cofinanciamento base média de 40% e, portanto, este é o apoio de fundo que qualquer investidor que queira investir em Lisboa poderá ter acesso. É uma taxa de cofinanciamento de 40% máximo no programa. As opções estratégicas da região nestas áreas passam essencialmente numa aposta de continuidade das infraestruturas tecnológicas, das infraestruturas de conhecimento científico e de transferência de tecnologia. A região de Lisboa está muito bem dotada num conjunto de centros de investigação, de laboratórios colaborativos e de toda a infraestrutura de desenvolvimento de conhecimento, mas quer apostar ainda mais na continuidade destas infraestruturas, porque estas infraestruturas trazem novos serviços, trazem a possibilidade de ancoragem de novas empresas, em particular empreendedorismo de base do conhecimento, e trazem também a capacidade de desenvolvimento de novos produtos, novas ideias, numa lógica de proximidade entre a academia e as empresas. Isso é fundamental para a região de Lisboa. Depois toda a parte da capacitação da educação e das funções de equilíbrio da natureza, que não vou detalhar, mas que terão depois de explorar na apresentação. Muito sinteticamente, o objetivo prioritário, como poderão ver, de maior reforço ou de maior procura e de preocupação estratégica para a região, é o objetivo prioritário de inovação. Este vai ter disponível uma dotação de 68 milhões para a investigação, inovação e adoção de tecnologias avançadas, em particular para projetos de investigação e ciência, para a valorização internacional destas infraestruturas de ID, para a parte da ID das empresas, para a parte da ID das empresas também que não são só PMEs, ou seja, há aqui a possibilidade de apoiar grandes empresas nesta tipologia, e também na parte de disseminação de conhecimento e do empreendedorismo de base tecnológico. E aqui queria realçar que é provavelmente dos poucos sítios ou das poucas áreas de atuação do programa onde se pode financiar empreendedorismo. É aqui na inovação produtiva. A parte da inovação produtiva está no objetivo prioritário 1.3, portanto na competitividade das PMEs. Aqui há uma continuidade, estes apoios disponíveis com 100 milhões, há uma continuidade do programa anterior, portanto apoiam-se a inovação e a qualificação das empresas, e o empreendedorismo aqui será apoiado numa lógica de regime simplificado. Por fim, há também uma nova aposta que é transversal às várias regiões, que tem a ver com o apoio à dinamização de atividades e de iniciativas de desenvolvimento de especialização inteligente. O modelo de governação vai ser apoiado com verbas para que a descoberta empreendedora, a dinamização de novos projetos, a captação de projetos estruturantes estratégicos nos domínios temáticos de especialização da região possam ser apoiados e possam ser promovidos e estimulados
a concorrer aos vários instrumentos de apoio que vão estar disponíveis no programa. Depois teria a apresentação dos outros objetivos prioritários, a sustentabilidade e a resiliência, não vou passar à frente, já passei o meu tempo, a demografia e a inclusão social, a parte do desenvolvimento urbano, onde dou nota da questão das intervenções territoriais integradas, que no caso de Lisboa estão muito dinamizadas pela área metropolitana de Lisboa. E, por fim, dar nota também que neste momento já temos avisos abertos disponíveis para investimento, para as várias entidades poderem concorrer. Realçava a questão da ideia de internacionalização, do inovação produtiva, quer de regime contratual, portanto, projetos estruturantes e de referência a nível regional, quer inovação produtiva normal. Alguns avisos, em concreto, as ITIs, a melhoria de qualificação e qualidade do ar e a inovação, terminam no final deste mês, mas os restantes terão um prazo mais alargado, onde podem concorrer. O Fundo Social Europeu também tem aqui um conjunto de avisos, que eu vou passar à frente, e também dar nota de que estão previstos nos próximos quadrimestres, nos próximos 4 quadrimestres, um conjunto de avisos que vão ser abertos, em particular dava nota do empreendedorismo qualificado associado ao conhecimento, que abre entre maio e agosto, ou estão previsto abrir entre maio e agosto, e é provavelmente um dos principais instrumentos que poderiam acolher a temática que nos traz hoje aqui à conversa. E pronto, dou nota que estão um conjunto de outros avisos planeados a abrir nas vários objetivos prioritários e termino a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Diogo Martins, do Programa Regional de Lisboa de 2030. De seguida passávamos a Tiago Pereira, que é vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa Regional do Alentejo 2030. Então, muito boa tarde ou boa noite. Agradecer antes de mais esta fantástica hospitalidade e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Presidente da Assembleia, muito obrigado, é um enorme gosto e vai ficar com certeza no coração esta viagem, esta jornada de trabalho aqui em Viana. Cumprimentar o Sr. Ministro de Cabo Verde, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, cumprimentar os presentes, mas também os colegas e o nosso excelentíssimo moderador. Cumprimentar a Presidente da ADC, Cláudia Joaquim, e que já deixou aqui e já nos facilitou muito o trabalho. Por isso, eu vou procurar, se o meu caro moderador permitir, eu trazia também uma apresentação como os meus colegas, mas vou tentar fazer uma coisa mais dinâmica também para que, se pudessem ativar o micro-lapela, ok. Podem só ativar o lapela? Está? Não. Não. Já está, ok. Então, se me estão a ouvir, queria-vos fazer uma pergunta, e mesmo para quem está lá em cima no networking, quem é que esteve nos encontros de PNAE o ano passado? Podem só levantar... Ok. Nós, o que hoje viemos aqui apresentar, eu acho que os colegas dos restantes programas apresentaram, eu acho que vou ter que voltar para ali, porque isto está a fazer muita interferência. O que os restantes colegas apresentaram foi precisamente o trabalho que nós desenvolvemos durante o ano para que pudéssemos apresentar os avisos para o investimento. Eu acho que a procura de investimento também no Alentejo, e porque o Presidente do Norte já fez questão de colocar as vantagens competitivas do Norte, mas no Alentejo também a procura de investimento tem que ser apoiada. E como região menos desenvolvida, claro que temos que procurar ter as linhas de apoio. E por isso, neste ano, os fundos estruturais aquilo que fizeram foi desenvolver os instrumentos que possibilitassem captar esse mesmo investimento. O programa do Alentejo tem uma dotação de 1.104 milhões de euros e nós, ao longo deste ano, e recuperando aquilo que foi a timeline que a Presidente da ADC aqui deixou, já conseguimos ver os programas aprovados, na altura ainda não estavam, conseguimos montar um modelo de governação, lançar a regulamentação específica, fazer os comitês de acompanhamento para chegarmos àquele momento que verdadeiramente importa, colocar os avisos na rua para podermos apoiar o investimento. E hoje o Programa Regional do Alentejo já tem um valor de 50 milhões de euros a concurso e que respondem de forma muito objetiva àquilo que são os vários desafios. Porque o Portugal 2030 e os programas regionais, como foi muito bem dito aqui, funcionam em complementariedade. E é precisamente aí
que nós temos que lançar estes instrumentos. Focando muito na área da competitividade, esta é a dotação financeira do programa distribuída por aquilo que são os objetivos de política. Isto é, percebendo que há um grande peso naquilo que é a transição energética e nós temos um hub energético e logístico que é Sines e que a partir daí emerge uma grande oportunidade de investimento e de mobilização de recursos nestes dois vetores. Então, na transição ambiental e energética, ela representa quase 1/3 do nosso programa. E é verdadeiramente significativo nós podermos ligar esta transição para além da mitigação daquilo que nós chamamos e associamos a transição justa, é olhar para a transição como uma transição que traz investimento. O objetivo específico ligado à competitividade. Ao dia de hoje, e isso era um dado que eu gostava que pudessem reter, se forem ao nosso site e forem àquilo que são os avisos a concurso, uma empresa pode, ao dia de hoje, ver a sua capacidade produtiva apoiada, isto é, por aquilo que é o sistema de incentivos da inovação produtiva, pode ao mesmo tempo ver os projetos de I+D apoiados, quer numa perspectiva individual ou em copromoção com aquilo que são os centros de investigação também regionais, isto é, que nós temos nos nossos 3 politécnicos e na Universidade de Évora, uma universidade também de referência, pode ter um apoio para as PME em contratação de recursos altamente qualificados, isto é, para apoiar uma parte significativa daquilo que é o peso salarial de quadros que são verdadeiramente os motores da transformação económica da região e, por isso, o primeiro aviso que nós abrimos para a contratação de recursos altamente qualificados no Alentejo foi precisamente para as pequenas e médias empresas, porque sentimos que é aí que fazem verdadeiramente a diferença, isto é, a inovação tem que se começar a fazer naquilo que é o nosso tecido de pequenas e médias empresas e depois também aquilo que são as ações quer individuais ou ações coletivas de internacionalização. Isto é, nós hoje, através da nossa estratégia de especialização inteligente, temos claramente áreas e setores que devemos apostar. Para vos dar um exemplo, o cluster aeronáutico, naquilo que é o triângulo entre Ponte Sor, Évora, Beja e também Grândola, tem hoje um peso significativo naquilo que é a economia da região, muito assinalável. E à volta deste ecossistema têm nascido várias spin-offs que têm sido verdadeiramente úteis. Eu gostava de respeitar o meu tempo, mas não podia deixar de assinalar um evento que aconteceu esta semana. O nosso objetivo, o nosso eixo específico 1B, Alentejo Mais Digital, vai única e exclusivamente apoiar aquilo que é a conectividade digital nos territórios de interior. E esta semana foi apresentado um concurso público, que vai ser liderado e muito bem pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que vai possibilitar nós cobrirmos as zonas brancas do nosso território e que, com o apoio dos fundos estruturais, e devemos sempre colocar os fundos estruturais como uma oportunidade de nivelar e harmonizar o desenvolvimento económico, ambiental e social dos territórios, vai apoiar precisamente esta infraestruturação digital que é decisiva para o nosso território. E por isso, com esta conectividade digital, a que se associa a conectividade física, e por isso nós no Programa Regional do Alentejo vamos também apoiar a ferrovia, percebendo que à data de hoje se está a fazer o maior investimento dos últimos 100 anos em linha nova no nosso país, é no Alentejo, para precisamente ligar este hub de Sines àquilo que é a fronteira com Espanha, na região de Elvas, e por isso o Alentejo hoje é um Alentejo de futuro e que conta com certeza com aquilo que é a procura, o investimento decisivo para transformar a nossa região e o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago Pereira, do Programa Regional do Alentejo 2030. E por fim, teremos Aquiles Marreiros, vogal executivo da Comissão Diretiva do Programa Regional do Algarve 2030. Tem a palavra. Todos. Antes de mais, agradeço o convite que nos foi endereçado, agradeço e saúdo o anfitrião, ou os anfitriões. É com muito gosto que aqui estou. Cheguei a um par de horas, já levo
Viana no coração e seguramente daqui a um tempo vou levar também Viana no palato e no fígado, porque estou a separar-vos neste momento de um verde de honra que está no programa. Já estamos a comer esse tempo. Por isso vou tentar passar de forma muito breve os slides que me trouxeram, que os trago aqui. Eu preparei a minha apresentação com duas dimensões, uma delas, umas linhas gerais sobre o programa Algarve 2030, que eu não vou perder muito tempo a apresentar. A apresentação ficará convosco, para vos sinalizar que há um conjunto de oportunidades que são idênticas aos restantes programas regionais. Eu apenas sublinharei aquelas que se mantêm e que o Algarve 2030 também dispõe para reforçar. Eu vou centrar-me no porquê o Algarve, e eu penso que este será o fator diferenciador. Parte de vocês, eventualmente, conhecem o Algarve enquanto destino de férias, mas somos mais que um destino de férias. E o que eu quero que fique um bocadinho com o apetite também nesta vertente é que pensem no Algarve não só como destino de férias, mas como eventual destino para a vossa residência e para o vosso investimento. E é nesta vertente também que eu trago aqui um conjunto de informação relevante. Sobre o programa Algarve 2030, dar-vos nota que temos dois focos no ponto de vista estratégico. Eu costumo brincar com as palavras na ótica da sustentabilidade e da competitividade, e a nossa missão centra-se de forma direta nesta vertente. Queremos ter uma região com uma sustentabilidade mais competitiva e com uma competitividade mais sustentável. E daí, estas são as claras apostas que fizemos no contexto da estratégia regional, com três focos muito específicos: pessoas, empresas e território. Nesta vertente, dar-vos nota que nós, na nossa estratégia de especialização inteligente, centramos em 7 domínios que concentram e, neste caso, condicionam também aquilo que é a atribuição dos nossos fundos, designadamente os nossos fundos para as empresas. E nesta vertente, nós temos 2 domínios absolutamente consolidados: o turismo, como é natural e é óbvio nesta vertente, a economia do mar, em que reunimos recursos e ativos muito valorosos nesta vertente, com o ponto de vista da ciência, com produção científica muito relevante nesta matéria, 3 domínios complementares em torno dos recursos endógenos terrestres, também na saúde, bem-estar e na longevidade, em que fizemos um caminho na última década muito significativo na produção de conhecimento nesta matéria, mas também naquilo que são as valências para a atratividade dos séniores, e uma aposta clara nas indústrias culturais e criativas. De forma transversal, a sustentabilidade ambiental, nas óticas da circularidade, alterações climáticas e eficiência energética, e depois na digitalização e na TIC, em linha com as duas transições que as agendas europeias nos colocam. Nesta vertente, dar-vos conta que o Programa Regional dispõe de 780 milhões de euros de dotação. Nesta vertente é mais do dobro do que dispunhamos no âmbito do 2020, e o que eu sublinho aqui é que desta dotação nós temos cerca de 33% direcionado para as empresas, e no conjunto do programa temos o maior peso relativo dos programas regionais na ótica da sustentabilidade. São cerca de 47% da nossa dotação direcionada para as áreas da sustentabilidade. É um compromisso muito sério que assumimos no Algarve nesta vertente. Ao longo de toda a apresentação, vocês vão sublinhar, e têm os sublinhados, naquelas que são as gavetas onde poderão encontrar respaldo para financiamentos que foram já mencionados pelos nossos colegas das outras regiões, e por isso eu não me vou perder muito tempo aqui. Nesta ótica, destacar esta nota que o Tiago também destacou há pouco, a questão do aviso para a conectividade digital, que cobre no Algarve também os territórios de baixa densidade, garantindo também aqui um fator de transversalidade e de oportunidades idênticas para um território que, apesar de pequeno, tem diferenças muito significativas. Nesta vertente, em todas estas gavetas encontrarão oportunidades para as empresas e para as transições que foram já sinalizadas pelos restantes colegas. Eu vou centrar-me então numa matéria que não foi tão focada, que se prende com a dimensão dos apoios à empregabilidade e às qualificações, que no Algarve também tem uma aposta muito clara nesta vertente. Como sabem, nós temos um perfil produtivo muito centrado na atividade turística, e a nossa aposta clara é que em todas as qualificações que vamos apoiar com o nosso programa, nós vamos direcionar 80% dessa dotação para outras áreas alinhadas com a nossa estratégia regional de especialização inteligente, ou seja, com os 7 domínios que vos trouxe há pouco. E esta é uma aposta clara da região. Nesta vertente, porque o Algarve? Dar-vos uma nota que não foi apresentada além da senhora Presidente da ADC. Estes são os avisos que o Algarve já tem disponíveis, mas uma nota que é transversal a todos os programas, onde é que podem fazer candidaturas. Existe informação transversal no balcão dos fundos, há uma linha dos fundos que dá essa informação e poderão aceder através também dos links que constam nesta apresentação. Porquê o Algarve? Vou passar por aqui. O Algarve é a única região que, a par de Lisboa, cresce em população.
seja, somos uma região plenamente atrativa, no último censo somos a região que cresceu e temos aqui uma particularidade, temos uma comunidade estrangeira muito significativa que aumenta de forma progressiva a cada década. Nós temos no Algarve mais de 100 nacionalidades e esta é uma vertente, temos em algumas escolas mais de 80 nacionalidades numa escola, ou seja, somos um espaço de encontro e sendo um espaço de encontro somos também um espaço de partida. Nesta vertente, destacar também que nos distribuímos de forma assimétrica no contexto regional. Porquê? Porque temos um conjunto de características ambientais e o ecossistema conta, não só as oportunidades, que nesta vertente o que nos dá é que nós concentramos do ponto de vista da população em menos de 20% do território. Porquê? Porque temos condições ótimas, depois que vamos ver mais à frente. Nesta ótica, perceber que o caminho que é feito no Algarve também na evolução da despesa do PIB, ela é muito centrada, que era muito concentrada até há pouco na academia e na academia e nas instituições públicas e são precisamente as empresas que têm feito este processo alavancador de investimento e de investir em ID nesta vertente. Eu vou passar por aqui, dar-vos nota do nosso ecossistema de inovação que se transformou absolutamente na última década. Nós temos atores da região presentes num número significativo de infraestruturas, nos roteiros nacionais, nos centros de competências, nos clusters de competitividade, grupos operacionais, redes de incubadoras, laboratórios colaborativos, em todos eles alinhados com os nossos domínios de especialização. E este é um ecossistema que se muda e que se constrói também com o apoio dos fundos na região. Dar-vos nota que a Universidade do Algarve, única que temos na região pública, é uma universidade absolutamente internacional. Cerca de 25% dos nossos alunos são estrangeiros e esta é também uma oportunidade e um ponto de encontro. O polo tecnológico que aparece dá-vos também este ecossistema que nos coloca como um dos principais destinos, com um lifestyle muito adequado para a atratividade e fixação de todos aqueles que nos procurem nesta vertente. De forma complementar, dizer que também temos uma rede muito significativa de espaços para incubação e de coworking, que cobre todos os 16 concelhos da região, há alguns de menor dimensão, mas que em concelhos, por exemplo, como Alcontigo, são muito pequenos, ter 4 postos de trabalho para trabalhar de via remota é muito, muito significativo e fazem toda a diferença nesse território. Temos também um conjunto de 35 áreas de acolhimento empresarial, absolutamente distribuídas pela quase totalidade dos 13 dos 16 concelhos da região, com um conjunto de serviços muito significativos que poderão conseguir aceder através quer das plataformas Tem Invest, quer da plataforma Algarve Acolhe, que tem esta nota. Dentre estas, uma área de acolhimento de nova geração, atualmente a ser apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, precisamente em Lagos. Eu saúdo a delegação de Lagos aqui presente também hoje nesta iniciativa. Depois temos um conjunto de infraestruturas de referência, o nosso aeroporto, que é uma das principais portas de entrada no país, o nosso terminal de cruzeiros e porto comercial de Portimão, mas depois um conjunto de outras infraestruturas que, no contexto do lifestyle e naquilo que é a qualidade de vida que pretendemos oferecer também, são significativas, o autódromo, o estádio do Algarve, por exemplo. Qualidade ambiental e paisagística. Dar-vos conta que cerca de 75% do nosso território tem alguma espécie de proteção ambiental e tem sido afirmado como um fator relevante para a competitividade regional. Nós temos 3 parques naturais no nosso território, a Ria Formosa, a Costa Vicentina e o Sapal de Castro Marim, e não é menos relevante dar-vos nota de que quase 100% da água que é distribuída no Algarve é água de qualidade, são 99% de água de muita qualidade. Já em 2006 essa água era de esse valor era de 95%, fizemos um caminho tremendo e, do ponto de vista também daquilo que é a reciclagem, o Algarve desempenha melhor que o país nesta vertente, em que tem um peso de quase 3 vezes mais os volumes dos resíduos que são selecionados. Dar-vos nota que também somos a comunidade representativa no Algarve em Tavira da dieta mediterrânica, um estilo de vida que praticamos e que também alavanca todas estas oportunidades em torno do envelhecimento ativo, em que fomos reconhecidos ao fim de 3 anos como centro de referência ativo para o envelhecimento, centro de referência europeu para o envelhecimento ativo, com a classificação de 3 estrelas pelo caminho que fizemos em muito pouco tempo nos últimos 3 anos. Nesta vertente, o turismo vocês eventualmente conhecem, nós somos o segredo mais famoso da Europa, mas temos uma diversidade concentrada de um conjunto de soluções. Não somos só praia, temos uma diversidade muito significativa e aquilo que é a vossa experiência de praia durante uma semana pode ser a vossa experiência de vida todos os dias se viverem no Algarve. Ou seja, isto não faz parte de um postal turismo, isto é o nosso dia-a-dia e é o nosso contexto de trabalho no Algarve.
Nesta vertente, dizer-vos também que, apesar destas características, nós temos uma qualidade muito significativa. O Algarve é, há 10 anos, eleito pela 10ª vez o melhor destino de praia da Europa e das praias que dispomos no país, 22% do contexto nacional são de bandeira azul e estão na região do Algarve e 20% também, 1/5, estão no Algarve com a qualidade ouro. Nesta vertente, também dar-vos conta que o lifestyle importa e que no contexto também daquilo que é a distinção das estrelas Michelin, o Algarve concentra 8 restaurantes com estrelas Michelin, dos quais 2 com 2 estrelas. Não é informação de menos valor nesta vertente para quem nos procura e para quem procura investir também no âmbito do golfe, em que temos o 3º melhor golfe da Europa e temos no top 10 mundial também campos de golfe altamente premiados. Nesta vertente, só para agradecer, dar-vos uma nota que o facto de ser o último a falar deu uma oportunidade de viajar sobre os meus slides e também de poder reagir, por ser o último. Nesta ótica, sublinhar que no Norte se escrevem nas pedras e ficam, nós no Algarve lançámos a diáspora pelo mar, as linhas que foram para as descobertas e que ficaram do mundo, e Lagos, mais uma vez, foi referência nesta vertente e sublinhar que espero que com que a diáspora que nos procura para turismo, nos procure também para viver, para investir e para estudar, porque efetivamente o Algarve também fica no coração de quem nos visita. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Aquilo Marreiros, do Programa Regional do Algarve 2030. Cumprindo esta volta a Portugal, fizemos, começar do norte até ao sul, Portugal continental, bem sejamos claros. O adiantado da hora, eu ia abrir perguntas, mas ia só pedir uma pergunta, enfim, devido ao adiantado da hora, e que fosse canalizada, eventualmente, para uma das pessoas, okay? Na plateia, uma pergunta, se quem é que poderá levantar alguma questão. Foi Lisboa, foi mais. Sendo eu, faria então eu a minha única pergunta, então, para uma das pessoas que queira responder, era qualquer investidor queira saber alguma coisa do Portugal 2030, se há alguma plataforma digital, qual é a melhor forma, enfim, da abertura de avisos para estar informado, um de vocês possa informar, penso que, enfim, que seja mais objetivo possível. Se existe alguma plataforma. Anfitrião. Onde é que o investidor pode... Sim. Portanto, existem várias pontos de informação. Portanto, desde logo, sobre potenciais ideias de investimento empresarial, portanto, a linha dos fundos, disponibiliza informação, digamos, a esse nível. Isto é, permite não apenas disponibilizar informação, permite haver essa interação, solicitando informação sobre quais seriam os instrumentos mais adequados, portanto, uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento e Coesão. Depois, ao nível regional, pelo menos no exemplo do caso da região Norte, os outros colegas também terão certamente também esse exemplo. Portanto, agora, até com as novas funções, estamos a desenvolver também no site, portanto, essa capacidade para referenciar, digamos, esse tipo de iniciativas empresariais e depois procurar canalizar para os instrumentos de financiamento mais adequados, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, portanto, apesar de tudo... Eu peço desculpa, só a nível de nacional genérico, enfim, com avisos, podem dizer... O Portugal 2030, em termos de disponibilidade de avisos. Outra coisa é... Portugal2030.pt? Sim, portanto, mas aí tem informação geral, mas não tem depois a questão do encaminhamento. Porque depois, para encontrar o caminho mais adequado para o investimento... Temos ali, ok. Deixe-me só 10 segundos só para concluir com outra coisa. Porque, para além disto, eu acho que e sobretudo, digamos, do investimento da diáspora, há algo que é muito importante, que é a questão da proximidade. E, portanto, para esse efeito, o contacto com as entidades intermunicipais, com as ADLs ou com as associações empresariais locais, ajuda muito porque consegue perceber, digamos, também os atores de contexto e o melhor caminho, porque há muitos desses instrumentos que são geridos depois por algumas dessas estruturas locais. E, portanto, esse caminho mais de proximidade, menos, digamos, via digital, eu julgo que também é fundamental. Muito bem, muito bem. Queria só acrescentar algo que foi dito pela Presidente ADC, que é um aspecto e uma peça absolutamente relevante no contexto do Portugal 2030, que é o Plano Anual de Avisos, isto é, os investidores poderem, com uma previsibilidade de um ano,
poderem verificar em cada um dos programas temáticos ou regionais que avisos vão estando abertos por quadrimestre. Eu acho que esta revolução de planeamento é bastante útil, isto é, no final deste mês de dezembro, quando forem ao site do Portugal 2030 ou cada um dos programas regionais, vão conseguir verificar que avisos é que vão estar abertos no espaço de um ano. Eu acho que para os investidores é algo que acrescenta muita previsibilidade, mas também muita transparência. Isto é, percebermos que existem estratégias, existem planos e que os investidores podem confiar naquilo que é esta calendarização. Muito obrigado. Apresentado o Portugal 2030, temos aqui uma oportunidade dos investidores portugueses e os da diáspora que nos estão a ouvir, enfim, de cumprir, penso que os 3 objetivos estratégicos: Portugal mais próximo, Portugal mais verde, Portugal mais competitivo, que é isso que todos nós precisamos. E obrigado a todos e muito obrigado por estarem presentes. Muito obrigado. Ora, muito obrigado ao Raul Marques, aos seus oradores, à senhora oradora. É só para vos convidar a dirigirem-se à tenda para o nosso verde de honra, para assistirmos às masterclasses e aos speeches. Mais uma vez, obrigado a quem esteve na sala, quem esteve online, e voltamos ao palco principal amanhã às 9 horas da manhã. Boa tarde.